Boa tarde, gente. Boa tarde, doutora Ana Cláudia, boa tarde, doutora Thalita. É um prazer estar aqui com as senhoras, muito legal mesmo essa oportunidade. Eu queria agradecer também, em especial, a 3 rapazes que me ajudaram a estar aqui hoje. O Brasil, o Lafayette, que proporcionou toda a documentação para eu estar aqui, e o Bruno, que foi quem foi buscar na minha casa hoje cedinho e que me trouxe até aqui. Então, eu agradeço muito aos 3. Agradeço também aos 3 homens que estão diretamente na minha vida, que é o meu namorado, meu pai e meu irmão, que me dão todo o apoio, todo o suporte para que eu possa estar aqui hoje falando e conversando com vocês. Então, muito obrigada a eles também. E agradeço a todas as mulheres com quem eu convivi a mente, fora minha mãe, que é um exemplo para mim. Agradeço a outras 3 mulheres que diretamente eu represento aqui, que é a Cecília, que é a coordenadora de imprensa, a Juliana, que é a coordenadora de web do tribunal, e a Gisele, que é a secretária de comunicação, que é minha chefe, com quem eu trabalho há muitos anos. Eu tenho muito orgulho em dividir as minhas tarefas com elas. E outras muitas, algumas dezenas de mulheres que trabalham com a gente na Secretaria de Comunicação no TSE, que eu tenho muito orgulho de dizer que tem muitas mulheres. Apesar de acho que não somos a maioria ainda, mas tenho muito orgulho. Então, esse tanto de gente é muito importante a gente lembrar, porque são graças a essas pessoas que a gente pode estar aqui hoje conversando sobre esse assunto. Principalmente essas pessoas, tem muito mais, né? Mas, enfim, tô citando só algumas delas aqui. E aí, eu achei lindo o vídeo no final. Muito obrigada por exibir esse vídeo, porque ele realmente faz a gente pensar em um monte de coisa, né? E eu estava aqui, estava ouvindo a senhora falar e estava pensando em um monte de coisa, e de repente ele traz uma doçura que eu acho que é a doçura que norteia as nossas vidas, né? Nós, como mulheres, acho que a gente tem a grande função e o privilégio de lembrar a todo mundo que o mundo precisa ser doce, que a vida precisa ser doce. As crianças também fazem isso com uma maestria. Mas, infelizmente, quando a gente trata de política, acho que a vida não é tão doce assim. E eu vou tratar aqui de comunicação, que esse é meu business, esse é meu negócio, e a gente vai falar de como a Justiça Eleitoral trata esse assunto. A gente tem uma rede muito interessante com todos os TRS, então, com todas as assessorias de comunicação. Inclusive, na semana que vem, a gente vai estar junto em Brasília para um encontro de comunicação, porque a gente discute muito junto, é muito difícil. Se fosse para a gente fazer comunicação só lá de Brasília, seria muito difícil. Então, graças aos TRS, a gente consegue ter uma teia ou uma rede que eu considero que ela é muito eficiente. Então, vou trazer dos anos mais recentes, desde 2020, o Tribunal trabalha intensamente junto com a Justiça Eleitoral. Quando eu falar tribunal aqui, entendam todos os tribunais, tá? A Justiça Eleitoral como um todo. A gente trabalha intensamente a questão da violência política de gênero. E aí, como eu sou do audiovisual, eu adoro um videozinho. E eu trouxe alguns para a gente assistir. Eu vou trazer a primeira campanha de 2020, que é um trabalho que foi muito bonito. E quem já viu vai ver de novo, é rapidinho. Quem não viu, conhece. Pode soltar o primeiro vídeo para mim, por favor? Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Eu tenho muito orgulho de... Ela acontece quando nossas ideias são menosprezadas. Quando somos julgadas e atacadas por sermos mulheres. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. É preciso dizer chega. Chega de sentir medo. É hora de ocupar o nosso lugar. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Essa campanha foi de 2020 e, a partir daí, acho que a gente começou a discutir com muita intensidade essa questão da violência política de gênero. Porque é muito
é muito comum e, às vezes, é quase que imperceptível para as mulheres quando a gente simplesmente está falando e algum homem vem e nos interrompe. E a gente, muitas das vezes, a gente encontra isso como uma situação normal. E é uma tentativa de nos calar. Quando foi em 2022, a gente veio com outra campanha. Pode soltar o segundo vídeo, por favor. População, prefeituras, Congresso Nacional, governos estaduais. Existe uma diferença importante entre o Brasil real e o Brasil político, e isso só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, 90 anos pela democracia. Olha o Brasil ali! O Brasil foi nossa estrela de uma campanha também. Qual é o objetivo do TSE? E, principalmente, a gente tem uma outra questão, que é, além dessa questão da violência política de gênero, a gente busca informar como ter acesso a isso. Porque é muito... Né, a gente chama atenção para a questão da violência política e, muitas das vezes, as mulheres não conseguem nem acesso a elas. Então, a gente tem esse papel educativo de trazer as mulheres para esse mundo, chamar a atenção de homens para que esse tipo de discriminação não ocorra, incentivar a participação feminina e, principalmente, proporcionar o acesso em termos de comunicação. Então, a gente teve essas duas campanhas aí, e o TSE também construiu uma página na internet que é toda voltada para essa questão, que é essa página aí. Vocês podem acessar lá, tse.jus.br/mulheres. Se não for isso, eu prometo que atualizo esse link. É esse mesmo, né? /mulheres. E lá tem muitos dados, e alguns dados que chamam a atenção. Esse ano é um ano que, se não me engano, talvez eu erre um pouco nas contas, mas são 65 eleições ao redor do mundo. Mais da metade da população mundial vai às urnas neste ano, no mundo inteiro. E eu acho que essa questão não é uma questão, infelizmente, só do Brasil, é uma questão mundial. A gente tem pouca representatividade no mundo feminina, representatividade feminina. Então, eu acho que aqui a gente precisa, como também no mundo inteiro, né, chamar a atenção para esse tema, discutir, debater, informar, porque um país com uma democracia, ele precisa de informação. A democracia, ela não existe sem acesso à informação. E encorajar, porque é muito interessante como a mulher ela é política e muitas vezes nem sabe. Quantas vezes as mulheres intermediam a briga dos filhos em casa? Ou as mulheres simplesmente usam dos seus artifícios para convencer os maridos, as companheiras ou os companheiros, enfim, a irem para o supermercado fazer compras com elas. Então, assim, a política está na vida da mulher. Teve uma cena na primeira propaganda, não sei se vocês responderam, que uma pega o botãozinho da coragem e coloca no peito. Acho que está na hora da gente vestir esse botãozinho, não só na arte de comunicar, como também na arte de lutar pelos nossos direitos, pelas nossas garantias e principalmente pela nossa representatividade e assumir esse papel. Falar, eu sei fazer, eu faço todo dia na minha casa. Eu administro as contas da minha casa. Mulher administra a conta de casa, né? Os maridos não compram nada se a gente não dizer ok. Né? Eu quero um carro esporte. Mas você não vai comprar porque a gente precisa colocar 4 meninos ali dentro. Não tem a menor condição de eu comprar um carro esporte. Né? Mas, apesar de todo esse esforço, é muito difícil. Os dados são muito preocupantes. E eu queria compartilhar com vocês aqui rapidamente. Não é um vídeo tão rápido não, tá? Ele é um pouquinho maior. Mas a gente entregou hoje, é um vídeo que tem a participação de 2 ministras lá do TSE que trabalham esse número e trazem para a atualidade esses números hoje de acesso de mulheres à política. E a gente postou hoje no canal do YouTube, então, no canal do TSE. Eu sempre faço propaganda, tá? Eu puxo a sardinha lá para o TSE. A gente pode assistir esse vídeo, tem 5 minutinhos, mas eu acho que vale a reflexão. É o próximo vídeo, por favor.
respeito, igualdade. Eu desejo que todas as mulheres sejam respeitadas, tenham muito amor, felicidade. Acho que ainda existe um longo caminho a ser traçado aí de maior representatividade das mulheres. Desejos, sonhos, o caminho ainda é longo, mas as conquistas estão aí para serem comemoradas. Você sabia que o Dia da Mulher tem tudo a ver com a luta feminina pelo direito ao voto? Mas quem vê a participação das mulheres nas urnas e também no parlamento não imagina como foi todo esse trabalho. Tudo começou, sabe onde? Na Nova Zelândia. 1893. Kate Sheppard organiza petições e consegue 30 mil assinaturas reivindicando o direito das mulheres ao voto. O valor da contribuição de Kate para a história foi tão grande que ela circula na economia até hoje. Um valor histórico e cultural. O trabalho de conquista do direito ao voto feminino, iniciado pela Kate, correu o mundo e se tornou um dos movimentos mais importantes para as mulheres. A luta das chamadas sufragistas é considerada a primeira onda do feminismo, um movimento que reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. E a busca aqui não é pela superioridade delas, mas sim por direitos iguais. Isso eu acho que veio contribuir com a nossa independência, com a nossa autoestima, com a nossa liberdade de expressão. No Brasil, a professora Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a votar. Foi em 1928, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E veio do mesmo estado a primeira mulher eleita do Brasil e da América do Sul, Alzira Soriano, em 2 de setembro de 1928. Apesar das constantes batalhas em busca da equidade, o cenário hoje na política ainda é de desigualdade. Dados do último censo revelam que as mulheres são maioria no Brasil, 51,5%. Apesar disso, no Congresso Nacional ainda existe um abismo entre eles e elas. Das 81 cadeiras no Senado, só 15 são ocupadas por mulheres. Já na Câmara, 91 mulheres foram eleitas em 2022, frente a 422 homens. Faltam muitas mulheres no Congresso Nacional, né? Então, assim, a gente vê que é o domínio dos homens. Não pode, tem que ter mais mulheres também, muito pouco. Aqui no TSE, a participação feminina em cargos efetivos corresponde a 48% do total. Entre os ministros, 4 das 14 cadeiras são ocupadas por elas. E pela primeira vez, o TSE conta com ministras negras na composição. A mineira Edilene Lobo e a baiana Vera Lúcia Araújo. A democracia será muito mais fortalecida, mais qualificada, se tivermos mais mulheres participando da política partidária também, participando de todas as esferas de poder. Nós precisamos de manter esse pacto, de promover com vigor mais mulheres aos espaços decisórios, marcadamente da política. Ganha toda a sociedade. Uma luta que ultrapassa séculos. A conquista do voto feminino iluminou o caminho da democracia. Cada uma de nós tem suas próprias capacidades, cada uma de nós tem seus próprios talentos, mas é o fazer coletivo que faz essa roda girar. É importante que nós vejamos na fotografia do poder político exatamente o que nós olhamos todos os dias nas ruas, com a presença das mulheres. E é interessante, eu vou dar um retrato nisso, né? A gente vê essa luta, eu acho os números das eleitas são realmente assustadores. Eu tenho alguns outros números aqui, que em 2020, 846 cidades brasileiras não elegeram nenhuma vereadora. E 21 delas não são eleitas para a Câmara, e 21 delas não são eleitas para as câmaras municipal desde o ano 2000. Então, a gente tem uma representatividade muito pequena. O nosso papel como justiça eleitoral é
tentar proporcionar acesso a essas mulheres. E a gente não pode ter vergonha disso. A gente precisa mostrar elas lá. Já no TSE, eu sou responsável pelo canal do YouTube do TSE, pelo TikTok e pelo Quai. Apesar da gente ter a mulher ser maior em representatividade na população, né, maior em número na população, lá nesses canais, nessas redes, os homens são maioria, os homens buscam informação e não as mulheres. Então, a gente tem esse desafio, nós, como Justiça Eleitoral como um todo, a gente da comunicação especialmente, e que essa conversa não saia do nosso dia a dia, que ela invada ela saia daqui desse auditório e ela invada as nossas mesas de bar, ela invada os nossos almoços de família, e que a gente possa realmente fazer valer a nossa representatividade em todas as esferas, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de receio. Enfim, é o que eu espero. Muito obrigada, gente.